Olá, pessoal. Esse é o podcast Com Saúde. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje, o nosso papo é sobre a odontologia como fator importante para quem pratica atividade física. Tanto você que é atleta profissional, quanto você que é atleta amador, que gosta de praticar o seu futebol, jogar vôlei, correr aos finais de semana, ir na academia, fazer musculação. Você sabia que a odontologia, a sua saúde bucal é extremamente importante para essas atividades que você pratica? E para a gente falar sobre isso hoje, a gente trouxe um convidado super especial, um grande amigo já de longa data, que é o doutor José Gasparini. Gasparini, seja bem-vindo. Doutor Gasparini, ele é gestor clínico da Gasparini Odontologia, dentista já há muitos anos e vem, ao longo dos últimos anos, estudando, conhecendo bastante esse tema, que é chamado de odontologia do esporte. E, além disso, também é praticante, que eu sei, de corrida, gosta de treinar, vem treinando. Então, tenho certeza que você pode trazer aqui um depoimento, dicas super importantes, tanto quanto dentista, profissional da saúde, quanto praticante também de atividade física. Seja bem-vindo, Gasparini. Obrigado, Thales. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. A gente está aqui, é uma oportunidade de falar sobre dois temas que eu gosto muito. Uma odontologia, outra prática de esporte, como você mesmo disse, eu gosto de fazer alguma atividade física também aí. E é muito bom estar com vocês, obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço, tenho certeza que a gente vai ter um excelente papo e vai poder trazer muita coisa importante para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Para a gente começar, vamos por uma pergunta mais ampla. Qual é a importância da saúde bucal para quem hoje pratica atividade física? Quais aspectos essas pessoas devem ficar atentas em relação à sua saúde bucal para que não tenha problemas em relação ao seu dia a dia, é claro, pensando sempre em qualidade de vida e em bem-estar, mas principalmente em relação à atividade física que ele pratica. Perfeito, Thales. A gente percebe hoje uma busca muito grande pela prática de algum tipo de exercício, atividade física, Até eu ouvi uma frase recentemente muito interessante que se praticar exercício físico fosse um comprimido, seria o medicamento mais receitado, Então, qualquer médico que você vai, qualquer profissional da saúde que você converse, troca uma ideia, vai estar sempre embutido ali nas entrelinhas a importância de uma atividade física. Até a Organização Mundial de Saúde fala muito sobre isso também, A prática de atividade física, não pontual, mas aquela constante, E a gente percebeu aí na pandemia que houve realmente um engajamento de fato com relação à importância da atividade física. A gente que gosta de uma corrida de rua, a gente vê o número de adeptos que chegaram à corrida e outros exercícios com o objetivo de buscar a saúde de fato. E é muito comum, quando você começa a praticar algum tipo de exercício físico, você procurar fazer um check-up. Isso, aliás, é uma recomendação até de quando você faz uma matrícula numa academia, alguma coisa assim, Fazer o check-up médico. E quando a gente vem esse check-up pensando no exercício físico, vem à mente um check-up cardiológico, passar lá por uma nutri, ajustar a dieta, coisa e tal. Mas aí a gente percebe, olhando para a boca agora, a importância do check-up da boca também. Checar a saúde bucal. Porque se você tiver, por exemplo, lá, uma gengiva que sangra, uma infecção, uma inflamação numa determinada região da boca, isso pode comprometer o seu rendimento e não só isso, complicar muitas vezes a sua recuperação diante de lesões, que é comum, para aquele que pratica o exercício físico, além da importância de ter a boca em ordem também para absorver bem os nutrientes, uma boa dieta e tudo mais. Então é assim que a gente vê hoje a literatura, a odontologia, de uma maneira geral, com esse olhar mais apurado para o atleta, o praticante de exercício físico, para que a partir do momento que ele tenha uma boa saúde bucal, ele possa ter uma melhor performance. Entendi, legal. Você comentou sobre nutrição, alimentação. Acho que é muito natural, Eu também corro, gosto de correr, você sabe disso. Quando a gente pratica uma atividade física de maneira constante, a tua alimentação vai até mudando.
Às vezes de maneira empírica ali, né? Às vezes vai dando mais fome mesmo, você sente mais vontade de comer mais carboidrato, ou você vai se adequando, ou, né, como você disse, busca-se uma nutricionista. Na corrida especificamente, né, falando de uma área específica, a gente tem ali os suplementos, né, toma-se gel de carboidrato durante as provas, tem os isotônicos. Como isso influencia, né? Está sendo tomado pela boca, como isso influencia a saúde bucal, a alimentação do atleta e do praticante de atividade física? Excelente pergunta, Thales. A gente vê hoje, é muito comum, principalmente esse tipo de atleta ou praticante de exercício físico, você comentou, sobre um envelhecimento precoce dos dentes. Então, aquilo, de repente, você olha o RG do paciente, 25, 30 anos. Você olha para a boca, uma boca mais envelhecida. Então, é mais ou menos assim, né? Aquele pneu do carro, vamos dizer assim, que era para rodar 50 mil quilômetros, com 25 mil quilômetros ele já está ficando careca. Então, isso a gente observa que ocorre devido a um problema que a literatura já nos relata, que é a biocorrosão do esmalte dental. Então, o que acontece? Só contextualizando um pouquinho isso. A nossa boca, o sistema digestivo, né, o chamado sistema digestório, começa pela boca. Então, eu tenho a saliva, eu tenho as bactérias que fazem parte desse processo digestivo. Só que o que acontece? Quando eu coloco alguma coisa muito ácida na boca, a saliva prontamente aumenta esse fluxo salivar e faz o que a gente chama de um efeito tampão da saliva. Então, a boca, a saliva, sempre está procurando deixar essa boca num pH neutro, próximo de 7, por ali. Mas aí o que acontece? A partir do momento que eu começo a ingerir mais substâncias, com maior frequência, e ao mesmo tempo substâncias mais ácidas, como o gel de carboidrato que você falou, né? Que, por exemplo, além dele ser ácido, ele é viscoso. Então ele acaba aderindo mais sobre a superfície dos dentes e, consequentemente, gera essa biocorrosão, que a longo prazo pode gerar um desgaste excessivo do esmalte dos dentes, que é o escudo do dente, né? O dente acaba ficando mais amarelado, o dente acaba ficando mais dolorido. E pensando nisso, o atleta, o praticante de exercício físico, a partir de ele ter uma certa sensibilidade nos dentes, isso pode comprometer o rendimento dele, os treinos, ele não está no momento, vamos dizer assim, por conta dessa dor, talvez atingiu sua melhor performance, né? Entendi. Excelente. Você comentou ali do envelhecimento dos dentes, né? E a questão é que é imperceptível, né? Às vezes a gente está vendo pele, está vendo o nosso corpo, a gente vê, né? A boca a gente acaba não vendo. Então, a percepção, ou, né, aquela coisa que às vezes a gente, sendo paciente, consegue ver ali, ter uma pequena percepção, se a gente às vezes não sente nada nos dentes, isso fica difícil de entender, né? Exatamente, Thales. Você tocou num ponto muito interessante, a percepção. Porque o atleta, o praticante de exercício físico, ele já está acostumado a ter dor. Ele tem lá uma dorzinha muscular, uma dorzinha articular, às vezes numa corrida, né, aquele longão, você aumentou o seu volume de corrida, você vai sentir um pouquinho mais dolorido, então ele acaba se acostumando a isso. E muitas vezes o fato dele sentir alguma dor na boca, ele pode relevar ou pode não dar muita atenção a isso. Por isso a importância que a gente vê de um atleta, de um praticante de exercício físico, ser acompanhado de perto por um profissional da saúde, através de check-ups, exames periódicos, com o objetivo de diagnosticar precocemente possíveis problemas e passar algumas orientações para que esse atleta possa preservar os seus dentes também da melhor maneira possível, né? A sua saúde bucal. Sim. E você comentou desse acompanhamento, sem dúvida alguma, eu diria, né, mas você que vai me contar aqui, o atleta mesmo, né, profissional, aquele que vive do esporte, ou pelo menos se dedica, a gente sabe também que no Brasil, principalmente esportes olímpicos, né, tem pouco apoio, então a gente sempre vê, estamos quase na Olimpíada, né, sempre às vezes atletas que estão lá, mas que têm outras atividades, mas vamos pensar nesse atleta, né, quando ele vai buscar um dentista, um profissional que possa cuidar, acho que é muito importante que ou ele busque um profissional da odontologia que tenha esse viés, né? Porque
Também se ele estiver ali sendo atendido por um profissional da odontologia, por um dentista, por uma clínica odontológica, que não tiver esse entendimento a respeito dessas particularidades, né, ele pode sofrer consequências em relação a isso. Imaginar, né, claro, que sem dúvida um atleta desse nível tem ali um médico que é o médico que entende de esporte e vai saber quais medicações ele pode tomar, porque tem questão de doping, etc. Um nutricionista também, né, está ligado à atividade dele, um fisioterapeuta que está ligado à atividade dele. Mas eu acredito que às vezes, muitas vezes, ele não tem um dentista que entenda de esporte, de odontologia de esporte, e possa acompanhá-lo de maneira correta, né, adequada à atividade dele. Perfeito, perfeito, Thales. Inclusive, a odonto hoje tem uma especialidade, né, a odontologia do esporte, e a gente percebe hoje a odontologia, com a evolução do conhecimento, da ciência, ela é muito nichada nas suas especialidades, né? E aquela frase que a gente ouve muito, por exemplo, quem faz mais é melhor, quem é melhor faz mais, né? Então, embora a boca seja uma só, o olhar para o atleta, por exemplo, ele é diferenciado. Porque a gente tem que saber, como você bem disse, se ele precisar de um determinado tipo de procedimento, será que ele pode tomar um medicamento que não vai comprometer ele num antidoping, por exemplo, né? Outra coisa, o diagnóstico também, né? A importância de você ter ferramentas específicas para que você possa fazer um bom diagnóstico. Porque hoje se fala muito sobre a odontologia integrativa, né? A gente olha a boca, mas a boca faz parte de um todo, né? Então, quais são os fatores biopsicossocial desse paciente, né? Quais são os hábitos alimentares desse paciente? Um determinado problema que o paciente talvez tenha é dor no dente ou dor de dente? São coisas bem diferentes, né? Então, a importância, sim, de o atleta, e no caso, como você disse, né, procurar um profissional especializado na área para que ele possa ter um bom diagnóstico, uma boa orientação e, a partir daí, seguir com a sua jornada num plano de tratamento, né? Legal, legal. E falando disso, né, especialistas e especialidades, esporte também a gente tem variados, né? E tenho certeza que também questões relacionadas à saúde bucal mudam conforme os esportes. Eu sei que tem, por exemplo, esportes de contato, tem que alguns, né, utilizam-se de protetores bucais. Parece até que alguns podem, outros não podem, né? Esportes de luta, parece que tem algumas questões ali das modalidades. Enfim, esportes que possam necessitar ali de um nível de respiração maior ou menor, né? Não sei como pode influenciar isso, o respirador bucal, se isso é bom, se isso é ruim, né? Um praticante de corrida, por exemplo, né, que vai correr uma meia maratona, uma maratona, um jogador de futebol, né, que usa muito o aeróbico ali, né, a respiração a seu favor. Não sei se o respirador bucal ajuda ou prejudica. Enfim, conta um pouquinho pra gente, dentro da sua experiência, de variados esportes, como é que a odontologia e a odontologia do esporte influencia esses diferentes tipos de esporte praticados. Perfeito. Pensando, por exemplo, aqui ó, numa linha, o esporte coletivo, o esporte de contato, né? Então, a odontologia do esporte, ela pode oferecer, por exemplo, além de um bom check-up, um atestado de saúde desse paciente, protetores bucais, né? Então, você tem hoje no mercado vários tipos de protetores bucais, né? Tem aquele pré-fabricado, que é do tipo mais ou menos aquece e morde, né? Tem o PMG, e você tem os protetores personalizados. Deixa eu perguntar, deixa eu fazer uma pergunta. Aquece quer dizer, na hora que você vai usar, você dá uma aquecidinha nele, não sei, em banho-maria, etc., para ele poder encaixar. E depois você tira, ele provavelmente volta ao estágio normal dele, depois você tem que aquecer de novo, é isso? É isso aí, é isso aí. Tá. Então, o que acontece? A gente poderia até usar uma analogia aqui, né? É mais ou menos, se a gente pensar no protetor bucal personalizado, aquele feito pelo especialista lá, o dentista, né? Que faz o molde ou escaneamento da boca do atleta e faz um protetor de acordo com a arcada dele, toda a anatomia e tudo mais, esse vai ser muito mais preciso, vai ser sob medida, né? Mais ou menos assim, a gente pudesse comparar um pé 38 num sapato 40 ou num sapato 36, né? Então, esse pré-fabricado, talvez, ele possa ficar, em alguns casos, ou muito apertado ou muito folgado, e aí isso não vai dar uma boa eficiência de proteção
não só dos dentes, mas da estrutura óssea, da gengiva, e também isso pode incomodar o atleta, né, durante o seu exercício, a sua prática do esporte, talvez da respiração, talvez conversando com um técnico que está ali do lado, é uma coisa que vai incomodar. Ao passo que o protetor feito sob medida é aquele do próprio atleta, é uma coisa mais eficiente, vamos dizer assim, dando tanto do ponto de vista proteção, como do ponto de vista conforto durante o exercício. Então esse é um ponto sobre os protetores bucais. O outro ponto você tinha comentado? Sobre respirador bucal. Perfeito, é isso aí. Então, Thales, o que acontece? A gente que gosta de uma corridinha sabe que a partir do momento que você está correndo, você tem uma necessidade maior de respirar, de oxigênio, né, entrando para os seus pulmões e circulando ali por todo o seu sangue. Então, a sua necessidade, o seu consumo de oxigênio aumente muito. E aí é natural. Você vai respirar pelo nariz, você vai abrir a boca, você vai acabar respirando pela boca. E o que acontece? À medida que você passa a respirar mais pela boca, a boca vai ficar mais seca. Então, consequentemente, a necessidade de mais hidratação. Porque a boca, se a gente parar para pensar, ela é composta pela mucosa, gengiva, os dentes, e ela foi feita para viver num meio úmido. A partir do momento que está seco, aquilo vai complicar os dentes, o esmalte dos dentes, a mucosa fica mais suscetível à infecção, inflamações. Então é isso. O atleta que está envolvido nessa corrida, por exemplo, de longa distância, que ele tem uma necessidade maior de respirar pela boca, a necessidade de hidratar e hidratar bem. Até para, muitas vezes, não só hidratar a mucosa, mas também lavar a superfície dos dentes e remover talvez aquele gel de carboidrato viscoso que esteja aderido ali ao esmalte. Gasparini, surgiu uma dúvida aqui. É claro que isso não é só para atleta, né, nem praticante de atividade física. A gente sabe que eu venho lendo e ouvindo muito sobre isso, depois da pandemia, principalmente, nível de estresse aumentado e tudo mais. As pessoas passaram a ter mais problemas de sono, ter mais problemas de bruxismo, né, de apertamento, por causa de ansiedade, etc. Como é que isso influencia o atleta? Claro, né, sem dúvida, se ele dorme mal, ele vai, qualquer um, né, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir exercer a sua atividade. Mas existe alguma correlação mais direta? E aproveitando, né, lembrei de uma outra questão. Conversei com um profissional também da odontologia que atua num grande time de futebol, e ele estava comentando exatamente isso, que eles, né, atletas do futebol, de times de expressão, eles têm uma rotina de viagens extremamente cansativa, eles não dormem direito. Exemplo, vai jogar um jogo na Argentina, normalmente eles voltam no mesmo dia, então termina o jogo lá 11 horas, meia-noite, vai para o aeroporto, chega 2 horas no aeroporto, chega aqui 3, 4 horas da manhã, vai para casa, 5 horas, não dorme, vai dormir um pouquinho. Enfim, como isso tudo influencia a atividade dele, tanto, né, para um profissional quanto para um atleta amador? Perfeito, excelente colocação, Thales. A gente observa que hoje existe uma relação muito grande entre o estresse, a ansiedade e manifestações bucais. Então, de novo, o corpo é um só, a boca faz parte de um todo. E o ser humano, de uma maneira geral, a maioria de nós, né, vive mergulhado em estresse, ansiedade, isso é natural, nosso dia a dia é estressante devido às nossas várias atividades. E o que acontece? Lá no sistema límbico, alguém sinaliza que o Thales, por exemplo, está diante de um estresse. A partir desse momento, gera uma taquicardia, um aumento dos batimentos cardíacos, um maior fluxo sanguíneo para os músculos, para a pessoa fugir, para a pessoa ter aquela fuga, né, o aporte sanguíneo. E muitas vezes você está dentro do escritório, está na sua atividade física, então existe algum gatilho que vai fazer com que alguma região do seu corpo tenha uma descarga, uma fuga ali. Na maioria das vezes, isso acontece nessa região da face, nesse músculo, o masseter, que é um músculo que está muito próximo do sistema nervoso central, e aí o paciente começa a desenvolver o apertamento, o paciente começa a desenvolver não só o apertamento, mas também ranger os dentes. E na boca, a gente como dentista, observa o efeito de tudo isso, né? O desgaste dos dentes, mas a causa do problema não está na boca, né? A causa do problema muitas vezes está no emocional do paciente. Mas, de novo, a importância de o dentista
olhar o paciente de uma maneira integrativa, olhar o paciente como um todo e propor para ele um tratamento multidisciplinar, né? A gente sabe que hoje a gente tem as várias especialidades direcionadas para tratar esse tipo de problema. E com relação ao sono, a importância também, de novo, de um bom diagnóstico para você observar o seu paciente, por exemplo. É um paciente, o atleta, ele tem um bom selamento labial? Ele consegue fechar a boca em repouso? Será que ele tem alguma obstrução nasal? Se ele tiver uma obstrução nasal, por exemplo, à noite ele vai abrir a boca e vai respirar pela boca. Consequentemente, a língua vai fechar toda aquela garganta dele, ele vai ter várias apneias durante a noite, consequentemente, o sono dele não vai ser um sono reparador. Então, percebe, de novo, a importância de um bom diagnóstico, um olhar do paciente como um todo, para que a gente, como profissional da saúde, possa dar o direcionamento para ele. Você falando disso, né, fiquei pensando, principalmente numa idade mais nova, crianças, ali, adolescentes, que vem começando, é uma idade normal, né, que até nós pais colocamos ali para praticar uma atividade física e vai descobrindo qual atividade gosta, qual não gosta. O que pode ser importante, pensando na atividade, né, dos pais ficarem atentos, ou professores de educação física, aquela criança que talvez fique mais cansada, né, quais podem ser sinais em relação ao que você comentou? Pode ter algum tipo de desvio, de septo, não respira, e aí ela tem todo um nível de dificuldade grande. Como é que os pais, ou enfim, professores, podem ficar atentos a isso? Perfeito. É a fase da vida onde, caso o paciente tenha algum tipo de obstrução nasal ou má formação, né, dos ossos da face, seja maxila ou mandíbula, é a melhor fase para corrigir isso. Porque quando a criança ainda está num crescimento ósseo, a gente pode atuar como profissional na área que a gente chama de ortopedia. Então vamos supor, mais uma analogia. A boca, se a gente parar para pensar, a parte de baixo é como se fosse uma caixa de sapato e a parte de cima é uma tampa da caixa de sapato. Então espera-se que a tampa seja sempre um pouco maior do que a caixa. Só que isso, em muitos casos, não acontece, né? Você pode ter o desenvolvimento maior ou menor de um determinado osso da face. Só que como a criança está numa fase de crescimento ósseo, uma vez diagnosticado, por isso a importância desse olhar, né, que você falou para o jovem, para o adolescente, para a criança, você pode estimular determinado osso a crescer mais e outro crescer menos. Porque se esse diagnóstico for feito, por exemplo, numa fase adulta, que o adulto já cresceu o que tinha que crescer do ponto de vista ósseo, as correções aí na maioria das vezes são cirúrgicas. Então, com uma abordagem muito mais invasiva, com muito mais sequelas e por aí vai. Então, a importância, de novo, do preventivo, né? De um bom diagnóstico já nessa fase aí de criança para adolescente. Entendi. Você tinha falado, Gasparini, sobre a mandíbula, né, posição. Também fiquei com uma dúvida aqui, que deve ser uma dúvida de muita gente. Se a gente tem aqui a mandíbula posicionada, não sei como é que chama, né? Você me fala aqui o correto, de maneira mais torta para um lado ou mais torta para o outro, né? Isso acaba levando a um posicionamento do corpo também de maneira inadequada? Isso acontece? Total sentido. Ó, se a gente parar para pensar, a gente, como ser humano, a gente poderia comparar a gente como um relógio com um pêndulo virado para cima. Então, se eu tenho uma boa estabilidade da cabeça, e essa estabilidade é gerada à base não só esquelética, mas também muscular. Então, se eu tenho uma boa eficiência mastigatória, eu tenho uma articulação bem posicionada, a mandíbula, como você disse, a gente poderia comparar a um carimbo. Na hora que eu mastigo, a parte de baixo está carimbando em cima, e se esse carimbo bate e encontra um bom contato nos dentes, é uma situação. Agora, aquele paciente que mastiga mais de um lado do que do outro, aquele paciente que ao fechar a boca tem algum tipo de interferência. Então essa mordida vai ficar manca, por assim dizer. A partir desse momento, toda a musculatura, o ser humano tem uma capacidade maravilhosa de se adaptar, de adaptação. Essa musculatura vai se adaptar àquela situação, vai ficar manco, por assim dizer, e todo esse lado manco pode refletir, inclusive, na pisada do paciente ou do atleta, no caso. Aí acaba forçando muito mais um lado, forçando a musculatura muito mais de um lado.
ter provavelmente lesões, dores, etc. E muitas das vezes talvez não saber de onde que vem e tratar às vezes a dor, né, a lesão. Tô tendo uma lesão constante, enfim, no músculo da perna. Fica tratando aquela lesão, mas a causa da lesão não é tratada, que pode, né, vir ali de um mau posicionamento da ATM, é isso? O posicionamento Isso. é da ATM. ATM, exatamente. Aliás, Thales, de novo, tudo é o diagnóstico, né? E eu acho bem legal, aliás, essa analogia, uso muito para os pacientes, o ato de mastigar é muito semelhante ao ato de caminhar, ou ao ato de correr, por exemplo. Vamos pensar aqui, eu estou correndo, eu tenho uma distribuição de todo o peso do meu corpo nas duas pernas, que passam pelos joelhos e vai até o tênis, né, que espera seja um tênis para um corredor, principalmente, que tem uma absorção de impacto, coisa e tal. Transportando isso para a boca, eu tenho 2 joelhos em miniatura aqui. Se eu abrir e fechar a boca, eu tenho uma articulação aqui chamada ATM, que é a articulação temporomandibular, que tem menisco, que tem ligamento, que tem líquido sinovial, como o joelho. Então veja, se ao mastigar, toda a força, todo o impacto dessa mastigação, que não é pequeno, esse carimbo, como eu disse, quando bate na maxila, uma pessoa normal, com todos os dentes adulto, é algo por volta de 60 a 80 quilogramas forças por centímetro quadrado. Isso em condições normais de temperatura e pressão. O apertador, aquele ansioso, é muito mais do que isso. Então veja, se toda essa carga é distribuída bilateralmente por todos os dentes, é uma situação. Agora, se ela fica concentrada, às vezes não tenho dente de um lado, por exemplo, eu acabo mastigando mais do outro lado. Além de eu não ter uma boa trituração dos alimentos, do ponto de vista biomecânico, isso também é ruim, porque é a mesma situação de talvez eu andar em cima de uma perna só. Ou, ao correr, eu tentar fazer uns 5 quilômetros de salto alto. Isso vai dar ruim. Então é preciso que haja uma boa distribuição de toda essa carga, para que haja uma harmonia, tanto do ponto de vista dental, muscular e esquelético. Entendi. Legal, muito bacana. A respeito do uso diário, né, que a gente tem que fazer da nossa prevenção e cuidados em saúde bucal, escova de dente, pasta de dente, fio dental, existe alguma questão importante também, né, para atletas e praticantes de atividade física que eles devam ficar atentos, tipo de escova, tipo de pasta, como usar, como não usar? Traz algumas dicas para a gente. Sem dúvida, Thales. Então vamos voltar lá, por exemplo, no corredor, por exemplo, voltando para a nossa corrida. Então imagina lá que ele é um atleta ou praticante de exercício físico que tem na sua dieta lá o gel de carboidrato, coisa e tal. Então aquele esmalte do paciente está boa parte do tempo exposto a pH ácido. Consequentemente, esse esmalte já pode estar mais amolecido. Então, a indicação para esse atleta, no caso, é: ingeriu alguma coisa muito ácida, dá um tempinho antes de escovar os dentes. Faz lá um bochecho com água, espera meia horinha para escovar os dentes. Por quê? Porque o seu esmalte está amolecido. E além disso, procurar utilizar também uma escova com cerda macia, para que você não venha a desgastar o dente, por assim dizer, ou exercer uma força muito grande sobre o esmalte. Além disso, um creme dental com risco de abrasividade baixo. Então a gente tem aí no mercado alguns cremes dentais que são muito abrasivos. Então, uma dica que a gente costuma dar para os pacientes: pega o creme dental, fecha os olhos, coloca entre os dentes e vê. Se parece que tem areia, é um creme dental muito abrasivo. Então, esses cuidados de orientar o paciente vai fazer com que preserve o esmalte, que, de novo, é a estrutura mais dura do organismo, é o escudo do dente, é o que protege toda a estrutura dental contra essas agressões naturais que a boca sofre, né, de pH e bactérias e tudo mais. Entendi. Aproveitando, né, nós, pacientes, pessoas, devem se cuidar em casa, escovando os dentes frequentemente, mas qual deve ser o cuidado realmente preventivo em relação a um acompanhamento? Eu costumo dizer que a maioria das pessoas, né, quem tem acesso, quem consegue ali buscar um cuidado em saúde de maneira adequada, busca fazer os seus check-ups, né, todo ano. As mulheres buscam ir ao ginecologista, nós homens ao cardiologista, ao proctologista em uma determinada faixa da vida.
Mas muitas das vezes a gente se esquece, como a gente está conversando, da boca. No caso, de novo, né, de atletas, praticantes de atividade física, que tipo de cuidados em relação a esse acompanhamento, né? O que eles devem buscar? Como é que esse acompanhamento deve ser realizado para que preventivamente, né, como você comentou, essas pessoas busquem ter cada vez mais qualidade de vida, mais bem-estar e, consequentemente, praticar aquilo que ele gosta, que ele ama, da melhor maneira possível. Perfeito, perfeito. Ô Thales, eu já tenho algum tempinho de formado aí, modestamente falando, e a minha formação sempre foi de uma odontologia curativa, vamos dizer assim. Então eu vou ao dentista para tratar de uma doença. E ok, o dentista está aí para isso mesmo, tratar dos problemas. Mas a odontologia moderna hoje está muito mais ancorada na prevenção, né? Então, não é só tratar da doença, mas também é cuidar da saúde. E nós temos hoje tecnologia, ferramentas, exames de imagem que nos possibilitam isso. Fazer um diagnóstico precoce de possíveis problemas, que muitas vezes não está doendo ainda, mas se não está doendo, não significa que está tudo bem. Pode ter algum problema ali que quando começar a doer é porque já está mais avançado. Então é isso. É uma odontologia mais econômica para o paciente, mais gratificante para o paciente e para o profissional também, mais prazerosa, né? E aquilo, o dente, a estrutura dental, quanto menos o dentista colocar a mão, melhor fica. A gente sabe isso, né? A prevenção é melhor para tudo. Então, assim como a gente procura um médico, por exemplo, check-ups preventivos anuais, semestrais, o atleta no caso, né? O atleta a gente sabe que pelo fato dele ter uma exigência maior de todo o seu corpo, todo o seu organismo, ele tem um acompanhamento maior também, né, de coração, músculos e por aí vai. E esse olhar da odontologia também, ela tem isso a oferecer, um acompanhamento mais de perto do atleta, para que ele possa ser poupado de problemas e bem orientado também com relação a ele buscar sempre a melhor performance, né, que é o objetivo de todo atleta. Entendi. Podemos chamar de check-up atleta, talvez, né? Perfeito. E conta mais especificamente como é que deve se dar isso, né? De maneira bem direta, né? Ou como você pratica, enfim, traz alguns exemplos para quem está acompanhando a gente possa entender um pouco do que é esse cuidado preventivo exatamente. Como é que vocês praticam lá na clínica, enfim. Perfeito. Então o paciente chegou, no primeiro momento na clínica, ele faz um exame, que a gente chama de check-up preventivo digital, que é uma câmera intraoral com um aumento de 60 vezes, é uma lente de microscópio, onde a gente pode fazer um olhar, é como se fosse uma endoscopia da boca, vai. A gente consegue ver todos os dentes, toda a mucosa, todo o tecido gengival num grande aumento. E a partir daí orientar o atleta, por exemplo, se a gente já observa algum grau de biocorrosão, por exemplo. E aí, baseado numa boa anamnese, numa boa conversa com esse paciente, entender o porquê disso. Será que é uma biocorrosão, por exemplo, endógena, exógena? Será que o paciente tem algum tipo de refluxo? Será que o paciente tem uma ingestão demasiada de substâncias ácidas? E a partir daí orientar e tentar achar esse ponto de equilíbrio, né, Thales? Para que o paciente possa ter os seus dentes mais bem preservados. E uma vez classificado o paciente com relação ao risco à doença, a gente vai orientar. Thales, você precisa voltar aqui. O ideal é que você volte a cada 3 meses, a cada 6 meses, para que a gente possa fazer esse acompanhamento de perto. Entendi. Excelente. Gasparini, quero te agradecer. Foi um papo extremamente esclarecedor. Tenho certeza que todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo aqui vai conseguir entender mais da importância da odontologia para o esporte, né, para quem pratica atividade física. Eu acho que a gente conseguiu trazer o máximo possível de temas, né, discutíveis aqui, mas também se alguém tiver ali aberto ou alguma pergunta, né, fique à vontade, coloque aqui nos comentários, que tenho certeza que depois o Dr. Gasparini vai poder nos trazer aqui respostas ainda mais diretas, né? De novo, muito obrigado, foi excelente e um abração para você, cara. Obrigado, Thales. Eu que agradeço a oportunidade. Como eu disse no começo, né, são 2 temas que me atraem muito. Quer falar sobre odonto, é só chamar. Quer marcar uma corridinha, é só convidar. E quando a gente fala do que a gente gosta, isso é prazeroso, como foi aqui. E quero agradecer muito a oportunidade, um abração e tamo junto aí até breve. Obrigado. Pessoal,
Esse foi o podcast com saúde. Hoje a gente falou sobre odontologia do esporte. Acompanhe a gente aqui no canal, que a gente vai ter muito mais e muito mais conteúdo. Um abraço. Tchau, tchau.